Amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional e vamos falar hoje sobre o capítulo 12. Eu quero ler aqui com você já o capítulo 12. Nós vamos ver sobre a Páscoa, vamos ver o Êxodo também e eu tenho algumas coisas aqui para te passar. Então já vou começar, é um capítulo um pouco longo, então nós vamos ler. Eu já vou começar a ler aqui, quando for para parar eu vou parar, aí você para também e ouça aquilo que eu vou te passar aqui. Vamos lá, pessoal? Então, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na vega da porta, e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça com as pernas e com a fissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Veja só, pessoal, parei aqui no versículo 14 para te falar aqui rapidamente algumas coisas. Deus estava falando para separar um cordeiro, cabrito, né, que fosse sem defeito. E através do sacrifício, o sangue desse animalzinho, sem defeito, sem mácula, impuro, né, seria colocado nos umbrais e na verga da porta. E quando o Senhor passasse, né, para cumprir aquilo que falara sobre a morte dos primogênitos de todo o Egito, quando visse a marca do sangue em cada uma das casas do povo de Deus, ele passaria e não morreria primogênito ali. Está compreendendo isso? Isso, pessoal, aponta diretamente para Jesus Cristo. Por quê? Jesus diz a palavra, ele é o Cordeiro de Deus. Eu não vou abrir em todas as palavras aqui que falam sobre isso, até para a gente ganhar tempo aqui de maneira didática, mas se você puder anotar aí, Isaías 53 fala muito sobre o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Só que eu quero abrir rapidinho em João, se você puder abrir comigo, abra aí por favor a palavra em João, lá no Novo Testamento, João capítulo 1, vamos lá para o Novo Testamento, daqui a pouquinho a gente volta para cá. Eu quero te mostrar isso para que não fique só nas minhas palavras. Então, João capítulo 1, deixa eu avançar aqui. João capítulo 1, versículos número 29. Na ocasião, pessoal, o João Batista ele já vinha batizando, estava batizando as pessoas nas águas e aparece Jesus. Aí olha só, ele olha para Jesus e ele não vê simplesmente um ser humano, ele vê um cordeiro, né? É lógico, ele não estava vendo um cordeiro ali como a gente vê um animal, mas ele estava vendo o cordeiro espiritualmente falando. Ele sabia que Jesus era aquele que no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o sangue, né, naquela época lá de Êxodo, libertou o povo, livrou o povo daquele juízo
da morte dos primogênitos. E o cordeiro que foi sacrificado, por exemplo, em Isaías, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que cura as pessoas. O sacrifício dele é o sacrifício que traz paz para as pessoas. Está entendendo isso? E no Antigo Testamento, né, com relação aos sacrifícios, o cordeiro substituía o pecador. O pecador, ele chegava diante da autoridade espiritual e ele apresentava o seu sacrifício, e através daquele sacrifício, é como se fosse o cordeirinho que vai ser sacrificado, o cordeiro que fosse ser sacrificado, ele é como se ele substituísse aquele pecador. Aquele pecador era para pagar pelo seu erro, está entendendo? Mas quando ele oferecia o cordeiro, que de maneira simbólica apontava para Jesus Cristo, de maneira simbólica representava o perdão de pecados por Deus, ele é como se ele entrasse no lugar do pecador. Aí o João Batista está lá batizando, ele vê Jesus. E olha só o que está escrito no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa forte, né, pessoal? Eu já quero trazer aqui para você essa palavra rema, porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Independente de como você esteja, você pode se sentir o maior dos pecadores, a maior das pecadoras, mas através de Jesus Cristo, independente do que você tenha feito, você pode viver o perdão de Deus. Você pode ter os teus pecados remidos pelo sangue dele, pelo sacrifício que ele operou. Basta você se entregar para ele, basta você reconhecê-lo como seu Salvador, basta você confessar com a sua boca, crer com o seu coração, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele está disposto a te purificar e a te salvar. Eu vou voltar lá para Êxodo, pessoal. Eu precisava fazer isso aqui. Se você não anotou, anote, por favor, essa referência que eu te passei. Eu vou continuar aqui a leitura. Versículo de número 15 diz assim: Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação também, ao 7º dia tereis uma santa convocação. No primeiro dia haverá uma santa convocação e ao 7º dia tereis também uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. Gostaria também de frisar o seguinte, pessoal. Veja como Deus trata o povo que estava até então na escravidão, o povo que até então não lutou com os egípcios, o povo que até então só trabalhava na escravidão, estava debaixo daquele jugo, o povo que o mundo via como escravo, como um povo que não tinha direito a nada, que não era um povo de guerra até então, até aqui, Deus já estava vendo como exército. Está entendendo? Alguns podem falar assim, mas estava se tratando do tamanho daquela multidão. Exército é muito grande, mas a palavra exército, pessoal, quando você ouve uma palavra exército, é lógico, você pode pensar num grande povo, mas o exército, poxa, é um exército de soldados preparados para a guerra, de homens e mulheres preparados para a batalha. O povo podia não ter tanto preparo assim, podia até não saber a força que tinha, mas a palavra de Deus, olha, estava tratando aquele povo como um exército. Por que eu estou te falando isso? Quero já liberar uma outra palavra para a sua vida. Você pode não se ver hoje como um campeão, uma campeã, mas Deus te vê como um campeão, como uma campeã sobre esse pecado, com relação ao propósito dele para a tua vida, com relação ao chamado que ele tem para você. Você hoje pode não se ver, devido às dificuldades, vivendo aquele sonho, aquele projeto, aquele plano, vivendo o que Deus tem para você. Mas o Senhor, ele enxerga além daquilo que está diante dos seus olhos, além daquilo que está diante dos homens, dos olhos dos homens. As pessoas podem olhar para você e podem não dar nada, mas Deus, ele olha para você e ele já vê tudo aquilo que ele quer, deseja que você seja, que você alcance, que você viva. Está compreendendo isso? Então escreva aqui abaixo nos comentários. Escreva aqui nos comentários: eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Escreva aí pela fé. Poxa, Diego, mas só Deus sabe como está a minha vida. Mas escreva aí,
pratique a sua fé na escrita, meu irmão. Pratique a sua fé na escrita aí, minha irmã. Fala, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, porque o teu momento atual não pode definir quem você será. Está compreendendo? Porque você não vive por aquilo que você vê. Você vive pela sua fé. Amém? Vou continuar lendo aqui, versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos em todas as vossas habitações. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes, ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de hísopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga da porta e dos umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios e, ao ver o sangue na verga da porta e ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto, e quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo inclinou-se e o adorou. Quero rapidinho aqui parar nesse versículo 27 para te falar algo. O poder de fazer discípulos e de falar daquilo que o Senhor já fez para nossos filhos, para pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, para pessoas que se achegam para conversar conosco. Pessoal, eu sei que muitas pessoas estão começando a caminhar e vão viver suas experiências com Deus. Mas existem pessoas aqui que me acompanham no canal Motivação Rema que já têm experiências com Deus. Você já tem libertação que Deus te deu, transformação, mudança. Até quem está começando agora já tem um testemunho para contar. Poxa, conta para as pessoas aquilo que Deus já fez na tua vida. Conta para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus pais, para as suas mães. Passa de geração em geração, estou falando para as pessoas, né? Contarem para seus pais, para suas mães também, contarem para os seus irmãos, para suas irmãs. Pô, vai passando isso de geração em geração, porque isso vai fazer com que as pessoas, elas entendam, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso me entregar a Ele, tanto para ser salva, como meu pai é, como minha mãe é, mas também para viver o plano dele aqui nessa terra, para ser abençoado. E as pessoas vão aprender a ser gratas a Deus também por aquilo que Ele fez por você, pai, mãe, por você, filho, filha. Está entendendo isso? Porque esse era o propósito de Deus, que passasse de geração em geração, para que também as pessoas que viessem depois soubessem que Deus sempre foi o Deus de Israel e que fez aquele milagre do êxodo, aquele milagre do livramento. Amém, pessoal? Eu vou continuar lendo aqui versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Veja, aconteceu como Deus falara. Os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, eles morreram. O Faraó e o Egito vão clamar de desespero, vão gritar de desespero. Vou ler aqui o versículo 31. Então o Faraó chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos, como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito. Ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se por lançá-los da terra, porque diziam: estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. Veja só que coisa forte, pessoal. A gente aprendeu no vídeo anterior isso, né?
Deus deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. E tudo que o povo pedia para os egípcios, os egípcios davam, sem reclamar, sem murmurar. Deram ouro, deram prata. Isso representava a mão de Deus, meu irmão. Isso representava a mão de Deus, minha irmã. Era o agir invisível, era a provisão sobrenatural. E receba isso para a sua vida, provisão sobrenatural. Pessoas que você nem imaginava podem te ligar para te abençoar. Pessoas que estavam te devendo já há muito tempo vão ligar para acertar com você, vão perceber que estão sendo incomodadas por algo. Elas não vão saber o que é, mas você sabe que será o Senhor, e elas darão aquilo que você precisa. Você acredita nisso? Tome posse dessa palavra, provisão sobrenatural sobre a sua vida, meu irmão. Versículo 37. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida ainda. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Se você está marcando aí na sua Bíblia, marque isso, é importante esse tempo. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Novamente, todos os exércitos do Senhor. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, para outras pessoas, você até este vídeo, vamos combinar assim, poderia ser uma pessoa comum, mas Deus já te vê como um grande exército, está compreendendo? Deus já vê você como um grande pregador da palavra, uma grande pregadora da palavra, como uma grande apoiadora de missionários, de ministérios, como um grande apoiador de ministério, quem sabe como um grande mantenedor aqui do canal Motivação Rema também, porque eu acredito muito que Deus pode te levantar para me ajudar a pregar o canal aqui, a pregar a palavra aqui através do canal Motivação Rema, aperfeiçoar este canal, melhorar a qualidade dos vídeos, por que não? A ajudar outras pessoas, pessoas que precisam. Deus pode, meu amigo, te levantar um grande empresário, uma grande empresária, pode te fazer dar a volta por cima, pode te fazer se formar numa faculdade que, naturalmente falando, você não teria condições de fazer. Está entendendo isso? Deus pode te colocar numa empresa, porque Ele pode já visualizar você numa empresa, ajudando, auxiliando, levando a palavra para aquele lugar, porque hoje você pode se ver como a sua realidade natural, e as pessoas também, mas Deus, Ele pode ver além do natural. Deus, meu irmão, Ele é atemporal, Ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Acredite nisso, acredite que Ele te vê de uma maneira toda especial. Entre no plano dEle, entre no propósito dEle, se entregue para Ele, se esforce para obedecer a palavra, e você vai ver o que Deus tem para a tua vida se tornando realidade. Diga amém aí, você acredita nisso? Escreva no comentário aqui: eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Escreva aí. Versículo de número 42. Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. Agora eu vou ler os versículos finais, do 43 até o 51. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houverem circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Numa sua casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel a observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circundem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram, e naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Oh, glória! Lemos aqui 51 versículos. Foi um capítulo longo, hein, pessoal? Vale o seu like? Deixa o seu like aí, ó. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Você acredita nessa palavra? Acredita no que você recebeu aqui? Então, deixa o seu joinha, porque o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Observe se você já é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Comente aqui abaixo, é tão importante quando você participa, eu fico tão feliz. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fale, olha, acompanhe esses devocionais, porque você vai ser muito abençoado. Pessoal, um
Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, gente!